Olá, tudo bem? Eu me chamo Eronsaite Gomes Lima de Oliveira, eu sou administrador e profissional coaching e é um prazer enorme estar recebendo você aqui nesse curso que nós desenvolvemos especialmente para alavancar sua carreira, o curso Alavancar Profissional. Bom, eu peguei 24 anos de experiência trabalhando no Cine e em outras organizações com treinamento, desenvolvimento de competências humanas e orientação profissional e criei esse método excepcional que eu testei e comprovei o valor e utilidade ao longo desses 24 anos. E nessa primeira aula, que é mais uma apresentação, eu vou estar trazendo para você o conteúdo programático desse curso que tem 7 módulos pagos e um 8º que é um pro bônus que o meu amigo Eudes, o meu parceiro nesse projeto, vai estar entregando para vocês ao final desses 7 módulos. Essa primeira aula é mais para apresentar um pouquinho da estrutura do curso, contar para vocês como ele foi desenvolvido, como ele foi testado e comprovado o valor e utilidade, e falar um pouquinho sobre os conteúdos que estão contidos aí, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que vem aí por frente, e como vai ser importante a sua participação, não somente nas aulas gravadas, mas também nas aulas ao vivo que eu vou estar ministrando em datas oportunas. Bom, então eu quero falar um pouquinho aqui sobre o primeiro módulo, O primeiro módulo você já sabe, é a apresentação do curso, é esse momento que nós estamos fazendo aqui, a primeira aula. O nosso segundo módulo vai ser Iniciando o Mundo do Trabalho. O que nós vamos abordar dentro dessa perspectiva no mundo do trabalho? Segunda aula, a origem e os significados da palavra trabalho. Nós vamos quebrar alguns paradigmas, algumas crenças limitantes que foram implantadas aí na sua mente no decorrer do seu desenvolvimento, desde quando era criança até agora. Então, participe da aula online e participe da aula presencial e você vai mudar a sua maneira de pensar. Mudando as suas atitudes internas, você muda os aspectos externos da sua vida. Na terceira aula, nós vamos falar sobre os aspectos do mundo do trabalho. E aí nós vamos abordar quais as competências, quais as habilidades, as atitudes que são necessárias no mundo do trabalho hoje. Na quarta aula, eu vou falar sobre a lógica capitalista sobre o mundo do trabalho, até porque nós vivemos sobre a égide de um modelo capitalista e nós precisamos entender como é que funciona esse modelo na prática. A quinta aula, nós vamos falar sobre as mudanças no mercado de trabalho pós-pandemia. Já vinham ocorrendo mudanças estruturais nesse mercado de trabalho, mas elas foram aceleradas no último ano, por causa da pandemia do Covid-19 que afetou o mundo inteiro. O terceiro módulo, eu vou estar falando sobre autodesenvolvimento pessoal e profissional. Eu vou ensinar você que o desenvolvimento pessoal e profissional ele tem que andar junto, Não tem como você dissociar o lado pessoal do lado profissional, um afeta o outro. E mais do que isso, eu vou utilizar ferramentas de coaching para gerar a autoconsciência de você, da importância de você trabalhar esses dois conceitos juntos. Sexta aula, eu vou estar falando sobre a roda do equilíbrio da vida e nós vamos estar tentando equilibrar ou pelo menos deixar você autoconsciente da necessidade de equilibrar a sua vida para resultados excepcionais. A sétima aula, eu vou estar falando sobre análise de SWOT, a FOFA, forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. Eu vou estar junto com você trabalhando e identificando quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, oportunidades e ameaças que o mercado de trabalho te confere. Na oitava aula eu vou estar falando sobre gerenciamento do tempo. E nós vamos estar trabalhando com a ferramenta Tríade do Tempo. O gerenciamento do tempo, eu pude constatar ao longo dos anos trabalhando com intermediação de mão de obra que 50% das pessoas perdem as melhores oportunidades de trabalho por causa do mau gerenciamento do tempo. A maioria delas chegam atrasados no dia da entrevista de emprego, E isso é uma falha grave. A nona aula eu vou estar falando sobre inteligência emocional. Inteligência emocional nas relações humanas. Só se vende, só se compra se tiver relacionamento. E só se arruma emprego, se mantém no emprego se tiver relacionamento. A 10ª aula eu vou falar sobre sistemas representacionais.
Eu vou ajudar você fazendo com que você compreenda como que você responde aos estímulos que lhe são enviados todos os dias, né? Isso facilita a tua comunicação, porque você aprende como que você absorve conhecimento e, em contrapartida, você vai compreender como que funciona o cérebro das outras pessoas na hora que você está se comunicando com elas. Na 11ª aula eu vou falar sobre perfil comportamental e aí vou trazer 4 perfis comportamentais. Você vai identificar o seu através da ferramenta de coaching teste do perfil comportamental e em contrapartida você vai conhecer os outros perfis comportamentais. O que isso vai fazer? Vai fazer com que você se relacione melhor com as pessoas do seu convívio ou na organização ou no momento de uma entrevista de emprego. Já no 4º módulo, nós vamos trabalhar o planejamento estratégico profissional. A maior parte das pessoas no Brasil não planejam nada, né? E que dirá o planejamento estratégico profissional, né? Vão deixando a vida levar elas e as coisas vão acontecendo, de repente elas estão empregadas num emprego que elas não queriam, num emprego que elas não sonhavam, e aqui eu vou ensinar você como projetar a sua carreira. A 12ª aula nós vamos estar estudando missão e propósito, né? Você vai identificar para que você nasceu, qual é a tua missão, que propósito que você tem na Terra, né? Identificando isso fica muito mais fácil de vender o seu capital profissional. Na 13ª aula eu vou falar sobre valores, né? Valores humanos, valores profissionais, valores organizacionais. Isso vai fazer com que você compreenda que o mercado de trabalho ainda preza muitos valores humanos e profissionais. A 14ª aula nós vamos falar sobre ganhos e perdas. E é importante você saber que mesmo perdendo você termina ganhando. E eu vou deixar isso bem claro para você. A 15ª aula eu vou falar sobre pesquisa no mercado de trabalho. Tá? A maior parte das pessoas constrói um currículo da cabeça e sai entregando aí 200 cópias nas empresas sem sequer fazer uma pesquisa sobre o mercado de trabalho da região. Isso é extremamente ineficiente. Eu vou te deixar mais eficiente nesse sentido. Na 16ª aula eu vou falar sobre análise do campo de força e aqui realmente nós já estamos entrando no planejamento estratégico profissional. A 17ª aula nós vamos falar sobre rota do tempo e aí nós vamos criar um cronograma de atividades ou metas que você precisa desenvolver a partir desse momento até o momento da sua empregabilidade, o momento que você vai registrar lá como a data que você quer estar empregado e recebendo aquele salário espetacular que você sempre sonhou. O 6º módulo, nós vamos trabalhar exclusivamente motivação para o trabalho. Aqui é muito interessante que hoje 30% da população abaixo dos 40 anos ainda mora com os pais. São os chamados nem, né? Nem estudam, nem trabalham, ou desalentados. E a maior parte deles justificam que é porque já foram para o mercado de trabalho, receberam muita bordoada e não conseguem ter mais motivação para ir procurar emprego, né? Se você está nessa situação, eu vou ajudar você a se motivar. E olha que legal, o que mais vende para o mercado de trabalho não é às vezes a competência, e sim o estado de espírito, motivação. A motivação é o maior fator de sucesso em qualquer atividade que você se propõe a desenvolver. A 18ª aula eu vou estar falando sobre mindset. Mindset fixo ou mindset de crescimento, né? A nova psicologia do momento que ajuda as pessoas a mudarem a programação ou o modelo mental em que elas foram geradas. A 19ª aula nós vamos estar trabalhando com a roda da abundância. Nós vamos estar trabalhando com senso de identidade, propósito, planejamento e gratidão, né? Então fique atento porque o senso de identidade é extremamente importante. Por quê? Porque você precisa de conhecer o produto para vender. E se você não se conhece, eu acho interessante essa pauta e os psicólogos, pedagogos, os entrevistadores fazem bastante uso disso. Você vende o produto da empresa como você se vende. Então, no momento da entrevista, eles observam muito o seu comportamento ao se vender, porque se isso for feito com excelência, com certeza o produto deles vai ser vendido com a mesma excelência. Na 20ª aula eu vou estar falando sobre crenças e sonhos. Nós vamos quebrar paradigmas, destruir as crenças limitantes e implantar crenças possibilitadoras.
Na 21ª aula eu vou falar sobre programação para o sucesso, e aí eu vou abordar programação neurolinguística. Eu vou lhe ensinar a pensar, sentir e se comportar da maneira que você deseja. No 7º módulo eu vou falar sobre elaboração e entrega de currículo. A maior parte das pessoas pensam que é fazer 200 currículos em um modelo só e sair entregando nas organizações, né? Não é assim. E eu vou ensinar para você que tem que ser um currículo para cada empresa. E antes de fazer o currículo, você tem que pesquisar a empresa, pesquisar a vaga, para construir o currículo mais adequado à necessidade daquela organização. Na 22ª aula, eu vou falar sobre marketing pessoal e etiqueta organizacional. Como que você tem que entender a pequena ética organizacional ou comportamento da organização para adequar o seu marketing pessoal ou profissional. Na 23ª aula, eu trago de novo o tema que é de extrema importância. Ele é lá feito no planejamento estratégico profissional, né, no início, e todas as vezes que você for deixar um currículo, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. E eu vou ensinar quais ferramentas você pode utilizar para fazer essa pesquisa com eficácia. A 24ª aula eu vou falar sobre elaboração de currículo e vou trazer os currículos mais adequados para as mais variadas organizações ou atividades. Na 25ª aula eu vou falar sobre entrega de currículo e tem técnica para isso, tá? Desde da indumentária, da vestimenta que você coloca, a comunicação que você utiliza e o horário que você vai entregar esse currículo, tudo isso conta em seu favor ou conta contra você. Na 26ª aula eu vou falar sobre entrevista de emprego e você precisa entender, né, quais os comportamentos, atitudes e conhecimentos que você precisa de ter no momento da entrevista para ser o preterido pelos selecionadores. O 9º módulo é um bônus e o meu amigo Eudes Queiroz, o meu parceiro nesse projeto, vai trazer um conhecimento espetacular. A 27ª aula, o Eudes vai trazer quais são as 12 profissões mais bem pagas no universo digital. Só reforçando que nós teremos aulas online complementares, né? E nós vamos estar enviando o link para você estar participando com datas e horas pré-estipuladas. Então fique atento para você não perder. É nessas aulas que você vai tirar todas as dúvidas e agregar muito mais valor a esse conhecimento que você vai estar absorvendo através do curso Alavancar Profissional. Seja muito bem-vindo ao curso Alavancar Profissional e tenha excelentes aulas!